Feche seus olhos nesse momento e vamos conversar agora com Deus então em oração. Crendo que Deus ele é o grande Deus e Ele está ouvindo com certeza os nossos pedidos. Amém? Feche seus olhos e então vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado. Agradecemos por esses momentos que estamos tendo agora, juntamente nessa live com os nossos irmãos e amigos. Pedimos ao Pai nesse momento que o Teu Santo e Bom Espírito esteja conosco. Que tudo que ocorrer aqui, Senhor, possa ser dirigido e guiado por Ti. Quero colocar em Tuas mãos também os pedidos dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Pedidos que talvez não foi colocado no comentário, mas está no coração. Nós queremos pedir, ó Pai, pela saúde daqueles que estão no leito de um hospital, ou mesmo em sua casa, que o Senhor, ó Deus, os alcance. Mais do que qualquer exame médico, qualquer médico é o Senhor, que é o médico dos médicos. Queremos pedir ao Pai que o Senhor seja o grande médico na vida dessas pessoas que estão sofrendo. Essas pessoas que estão passando, lutando por essa pandemia, por esse vírus. Tem misericórdia, ó Pai, de nós, tem misericórdia do nosso mundo que está sofrendo. Queremos pedir também por aquela família, Senhor, que precisa de harmonia. Aquele casal que porventura esteja pensando em separar, Senhor, coloca Tua mão poderosa para que eles possam, Senhor, rever, possam se unir em oração. Queremos pedir também, ó Pai, por aquele ente querido nosso que precisa se chegar ao Senhor. E às vezes a gente fala, mas às vezes nós somos de casa, falamos, e a pessoa não ouve porque nós somos de casa. Mas queremos pedir por ele, ó Deus, que o Senhor ajude, que de alguma maneira algum instrumento os alcance. Porque queremos ver os nossos entes queridos também se preparando para encontrar o Senhor quando voltar nas nuvens. Queremos pedir ao Pai também pela nossa vida espiritual. Sabemos que a nossa vida é corrida, embora nesse período de quarentena estamos um pouco mais reservados, mas nos ajude, ó Deus, para que possamos priorizar, acima de qualquer coisa, o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. O Senhor é o grande Deus, e quando pedimos, nós confiamos que o Senhor é poderoso o suficiente para nos ajudar. Mas acima de qualquer coisa, ó Deus, que possamos entender sempre as Suas respostas à nossa oração. Te rogamos que o Senhor abençoe nesse momento, abençoe cada pessoa que está assistindo, aqueles que virão no momento outro assistir também. Que essa mensagem possa falar ao nosso coração nessa noite e possa despertar em nós, ó Deus, o desejo de permanecermos firmes sempre no Seu caminho. É o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Corrida Amém. Cristã. Corrida cristã. O texto base para essa noite, Hebreus, capítulo 12, verso 1. Você que está com sua Bíblia aí, abra lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1, epístola do apóstolo Paulo, que escreveu 60% do Novo Testamento. E a epístola de Hebreus é uma das mais elaboradas epístolas do apóstolo, né? Tremenda a carta que ele escreveu aos Hebreus. Capítulo 12, verso 1 diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O apóstolo Paulo dizendo palavras poderosas aí, né? Bom, nesse texto aqui, na época do apóstolo Paulo, havia os Jogos Olímpicos, muito famosos, desenvolvidos aí pelos gregos, né? Jogos famosíssimos. E o apóstolo Paulo usa justamente esses Jogos Olímpicos para ilustrar a importância da corrida cristã, a corrida que todos nós deveríamos estar envolvidos. Os competidores de uma corrida, nesse período aqui, se submetiam a processo rigoroso de treinamento, um difícil processo de treinamento, praticando o mais rígido domínio próprio, para que suas forças físicas pudessem ser testadas, mas acima de tudo, estar em total condições favoráveis, para então se tornar um dos vencedores. Então assim suas forças eram de maneira extraordinária e rigorosa exercitadas ao máximo, para que eles conseguissem conquistar honra e, acima de tudo, a coroa, que era uma coroa perecível, uma coroa que passava. Uma coroa era feita de ramo de oliveira, murchava e acabava. Mas eles faziam de tudo para ter essa coroa, porque essa coroa simbolizava honra, méritos. Alguns, diante de seus esforços, jamais se refaziam. Alguns até no período de corrida, por ter se desgastado tanto no treinamento,
Na hora de correr, alguns até caíam durante o percurso, alguns sangravam até pela boca ou nariz, tamanhos esforços. Outros, então, expiravam agarrando firmemente a sua insignificante coroa tão conquistada, né? Que custou tão caro para a vida dele, tantos esforços para a vida dele. E alguns agora quase agonizando, muitas vezes pegavam então sua coroa, quase ao limite da sua vida. Que coisa, né? Tudo por uma coroa perecível, corruptível. Em Hebreus capítulo 12, então Paulo inicia com a seguinte palavra: portanto, diz o texto, portanto. Essa palavra portanto, ela constitui na verdade a conclusão de tudo que ele falou no capítulo 11. E o capítulo 11 de Hebreus nós conhecemos muito bem. É o capítulo que trata da galeria dos heróis da fé. Daqueles homens que fizeram o que fizeram pela fé, né? O capítulo 11 ele fala de homens que destemidamente venceram qualquer obstáculo, qualquer luta, qualquer situação, até a morte, pela fé. E mostra que pela fé eles sofreram também toda a sorte de sofrimentos, martírios, mas tudo que eles fizeram foram fundamentados especialmente nas promessas. Fé nas promessas. Não temeram suas vidas, mesmo diante, em face da morte. Hebreus 11 tem essas descrições, desde o verso 1 até o último verso do capítulo. E agora no capítulo 12, Paulo diz, portanto. Aí ele fala, também nós. Portanto, também nós. Essas palavras são complicadas. Sabe o que significa essas palavras? Que até agora, na leitura do capítulo 11 ali de Hebreus, até aquele momento, na leitura do capítulo 11, nós éramos apenas leitores do que aqueles grandes homens fizeram. Nós éramos até agora espectadores de tudo que aqueles homens realizaram pela fé. Paulo agora, no capítulo 12, quando ele diz assim, ó, portanto, também nós, quando ele diz essas palavras, ele vira o jogo. Ele vira o jogo. E traz agora a responsabilidade que foram daqueles homens no passado, de tudo que viveram pela fé, ele pega aquelas responsabilidades deles e transfere agora para nós. Ele fala, portanto, também nós. E agora ele coloca a gente no palco. É como se ele dissesse assim, ó, vocês viram o que todos aqueles homens fizeram e tudo que eles realizaram? Vocês viram os grandes feitos que fizeram pela fé? Pois bem, agora é conosco. É como se ele dissesse assim, agora é conosco. Agora é a nossa vez. Agora é hora de deixarmos de sermos espectadores, de ficar apenas assistindo ou lendo as histórias e virarmos agora o protagonista da história. E que essa história é chamada hoje. Hoje, nós somos o protagonista. No passado, aqueles homens foram os protagonistas, realizaram grandes feitos. E agora Paulo diz assim, ó, hoje, agora é conosco. Agora é com a gente. Portanto, também nós, ele diz no capítulo 12, verso 1. Bom, qual é a razão, então, dessa chamada, dessa intimada de Paulo para nós hoje, né? Qual é a razão dessa intimada de maneira direta para nós? Ele diz que também nós, o texto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Você já ouviu as pessoas dizerem assim? Até mesmo dentro da igreja, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Já viu as pessoas dizerem isso? Às vezes quando você vai falar para alguém, ou chamar uma atenção, ou talvez mostrar que a pessoa que ela fez não é correta, e a pessoa olha para você e fala assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, as pessoas dizem. Bom, para o cristão, isso não é verdade. Para o cristão, esse verso não procede. Olha as palavras fortes que o próprio Jesus falou. Lá em Mateus capítulo 18, verso 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado na profundeza do mar. Pedra de moinho. Pedra de moinho não é uma pedrinha. É uma roda gigante que era construída para girar o moinho. Os animais giravam aquela roda de moinho. Era coisa tremenda, gigante. E é impossível você amarrado a uma pedra de moinho, você escapar do fundo do mar, é impossível. É suicídio. Suicídio certo. Né?
E Jesus está falando assim, ó, melhor você fazer isso, se amarrar uma pedra de moinho e jogar dentro do mar abaixo, do rio abaixo, do que você fazer tropeçar a qualquer um dos pequeninos que creem em mim. Ou seja, está falando daqueles que participam da igreja, aqueles que creem em Jesus. Ele fala assim, que aquele que fizer um desses tropeçar, é melhor morrer. Ora, se a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, por que Jesus é tão rigoroso a maneira que eu conduzo a minha vida? Se ela vai fazer alguém tropeçar ou não com aquilo que eu faço. É porque aquilo que eu faço, sim, aquilo que eu faço é importante sim, em considerando as outras pessoas que estão vendo. As testemunhas que estão vendo, as pessoas que estão assistindo. Tudo que eu faço tem o peso para a salvação, para a condenação. E minha também. O próprio texto está dizendo aqui. Mas lá nos primórdios, no começo de tudo, quando ainda havia só Adão e Eva e os primeiros filhos, Caim e Abel, quando Caim, então, assassinou seu irmão por inveja, olha o que aconteceu. A pergunta que Deus fez para Caim. Lá em Gênesis, capítulo 4, verso 9, diz assim, ó, disse o Senhor a Caim, cadê Abel, teu irmão? Olha Deus intimando Caim, cadê Abel, seu irmão? E ele respondeu, não sei. Acaso sou eu, olha o que diz o texto, guardador do meu irmão, ou tutor, depende da tradução, do meu irmão? Que pergunta de Deus para Caim, hein? E que resposta Caim deu? Parece que Caim ainda não tinha entendido que nós somos sim guardadores dos nossos irmãos. Nós somos. A maneira que procedemos para com as pessoas que creem em Jesus ou com as pessoas que não creem e que poderia crer, nós iremos sim prestar contas. São testemunhas que estão nos vendo, são pessoas que estão nos assistindo. E nós devemos sim ser guardadores de todas as pessoas para o reino eterno de Deus. E Caim parece que não entendeu ainda que ele era assim guardador do seu irmão. Tudo que nós fazemos está sendo visto por alguém. E aquilo que eu faço terá cheiro de vida para alguém ou cheiro de morte para a morte. Isso é muito sério, a maneira que eu procedo neste mundo. Quando nos tornamos filhos de Deus, as pessoas nos observam, estão olhando para nós. E sabe, a gente às vezes não tem essa dimensão. Às vezes a gente não tem. Mas quando a gente muda, que nem o pastor muda muito, quando a gente muda para uma cidade, ainda mais se ela for pequena, né? Como aconteceu já comigo, Moreira da Mantina, cidade pequena, hoje em Teodoro também é uma cidade pequena, né? E a gente começa a conversar com uma pessoa ou outra, a gente percebe numa fala com algumas pessoas que ela já sabe muitas coisas a respeito de nós. Mostrando sim que as pessoas estão nos observando, estão nos olhando. E não é isso só comigo, é em todo lugar, é no teu serviço, é no seu trabalho, é no mercado, se você for num banco, em qualquer lugar. As pessoas estão olhando para você, porque sabem que você é um cristão, então eles estão olhando para ver se você se comporta igual um cristão ou não. Exemplo disso, nós temos o que muitas pessoas falam, e vocês com certeza já ouviu demais. Eu ser cristão igual fulano, Deus me livre. Ora, por que ele falou isso? Porque ele está olhando para a vida do fulano. E ele viu que o fulano não está dando exemplo de cristão. Já outras pessoas, por exemplo, eu já ouvi já também dizer de muitos irmãos nossos, outras pessoas comentarem, falando, olha, aquela pessoa da tua igreja, não é? Falou, é sim, aquele homem é um homem de Deus. Eu já ouvi também. Então as pessoas olham a maneira que nós nos comportamos. E elas sabem se o nosso comportamento está de acordo com aquilo que professamos. As pessoas olham para nós somos guardadores dos nossos irmãos. E a nossa vida, ninguém tem nada a ver com isso, tem a ver sim. Uma vez que eu me tornei cristão, tem que ver sim. A nossa vida tem que ver com os outros também. Paulo, quando escreveu isso, ele tinha em mente, lembra, né, os Jogos Olímpicos. Todo o contexto aqui são os Jogos Olímpicos de sua época. E na metáfora do apóstolo Paulo aqui, tudo que nós fazemos está sendo visto por alguém, porque lá nos Jogos Olímpicos, quando a pessoa se preparava para participar dos Jogos, era cheio, aquilo ali era lotado de milhares de pessoas, até era como uma nuvem, diz o relato bíblico, uma nuvem quer dizer uma multidão, assistia ali os jogadores, lá nos estádios antigos, eram os espectadores sentados em multidão, para ver ali os seus atletas favoritos e torcer por eles. O atleta, então, diante de tudo aquilo, ele estava decidido a vencer na corrida. Então, ele quando chegava, ele olhava o atleta, né, naquele episódio, ele olhava momentaneamente, então a massa de rostos
que o rodeava, como uma nuvem ali naquele estádio. As testemunhas, no caso aqui que o apóstolo Paulo comenta, em primeira instância, são aqueles heróis da fé mencionados em Hebreus 11, a cada um dos quais, apesar das dificuldades e obstáculos de todo tipo que enfrentaram, eles completaram a carreira, eles cumpriram com a sua missão. Sua fidelidade e resistência os levou à vitória por causa da corrida da fé, consciente de que os olhos dos fiéis em todas as épocas estavam atentamente fixos neles. Eles tinham essa consciência, que os olhos do mundo estavam neles. E eles fizeram, em Hebreus 11, aqueles heróis ali, a melhor corrida que eles puderam fazer. E ao término dela, pela fé, venceram. Deus seja louvado, amém? Assim é a nossa corrida neste mundo hoje. O estádio está cheio, está todo mundo olhando para você, que é o atleta nessa corrida da fé. Está todo mundo olhando para você. E como cristãos, precisamos estar cientes que o universo é o nosso espectador. E quando eu falo universo, é tudo aquilo que está inserido nele. A nossa família é um espectador, sabe? O seu cônjuge está olhando para você, seus filhos estão olhando para você, seus pais estão olhando para você, seus tios, tias, primos estão olhando para você. A sua família são também espectadores. E tudo que você faz dentro da sua família é para salvação ou é para perdição. Eles estão de olho em você, os seus familiares. A nossa vizinhança também é um outro espectro de espectador. Também está de olho em você. Sabe, eles ouvem quando você faz o culto na sua casa, mas eles ouvem quando você também briga na sua casa. Se você xinga nome feio, se você fala palavrões, os seus vizinhos ouvem. Eles são espectadores. Sabe, os seus vizinhos estão de olho em você. Eles sabem se você é uma família tranquila ou se a sua família é encrenqueira, briguenta. Se são cristãos que dão bom testemunho ou se dão mau testemunho. Sabe, se são bons pagadores ou se são devedores. Eles sabem. Seus vizinhos também são espectadores dessa sua corrida da fé. Eles estão olhando para você. A nossa cidade está de olho em você. Cada comércio que você entra, cada banco, cada supermercado, cada clínica, cada médico, cada hospital, estão todos olhando para você na cidade. A nossa igreja, até a nossa comunidade da fé olha você. Se você é um líder, então, os olhos ficam mais fixos ainda. Estão olhando para o tipo de líder que você vai ser. Se é coerente, que vive aquilo que prega, eles estão olhando. A igreja está olhando, né, para saber se você é um bom cristão, ou se é fofoqueiro na igreja, se é mexeriqueiro, sabe, se é crítico. Eles estão olhando. Todo mundo olha para você. Os céus, o mundo invisível, também é um espectador. Deus, os anjos, toda a hoste angélica, está todo mundo, a hoste celestial, está todos olhando para nós. Também no submundo, se pudéssemos dizer assim, também olha para nós, Satanás, seus anjos caídos, estão todos olhando para você. Nós somos o palco, o holofote está diretamente em você, estão todos de olho em você, para ver o tipo de corrida que você vai correr. Os outros mundos que não caíram estão olhando para ver como você está se comportando nessa grande corrida da fé. Não sei se você já assistiu uma maratona, 40 quilômetros que as pessoas vão correndo, 40 quilômetros. Não sei se você assistiu maratona. Embora a maratona foge um pouco do contexto dos Jogos Olímpicos que Paulo colocou aqui. Porque nos Jogos Olímpicos, todos que corriam lá, todos tinham o mesmo objetivo, vencer. Na maratona que nós conhecemos no Brasil, não é bem assim que acontece. Na maratona, alguns vão lá não é para vencer. Alguns vão lá para se aparecer mesmo. Então eles se fantasiam, sabe? Eles não estão com pressa de ganhar, eles andam. E aí os repórteres vão lá por ver eles fantasiados e quer fazer uma entrevista e não sei o quê. O objetivo deles é se aparecer, não é vencer. Sabe? Estão lá correndo e vão. Porque não é o objetivo chegar na final. Que tipo de corrida estamos dispostos a correr, né? Lembra que todos estão olhando para nós. Todos estão vendo que você é o foco do holofote. E todo o universo está focalizado em você. De fato, muita gente nos assiste. Todos estão de olho para ver como nos sairemos dentro do palco do grande conflito entre as forças antagônicas do bem e do mal.
Em Hebreus 11, temos aqueles que foram vencedores. E a grande pergunta é, e você? Essa é a pergunta que importa nesta noite, né? Não quer ser um vencedor também? Não gostaria de fazer parte desta grande galeria de Hebreus 11, continuá-la? Porque ela não termina ali no capítulo 11 de Hebreus. Aquela galeria é gigante e ela se estende e se estenderá até a volta de Jesus. Eu pergunto, você não gostaria de fazer parte também desta galeria? Bom, para você fazer parte dela, você primeiro precisa determinar que tipo de corrida você quer fazer. Isso é determinante. Mas um dos aspectos para ser um vencedor nessa corrida é deixar de lado o peso. Hebreus capítulo 12 diz, desembaraçando-nos de todo o peso. Bom, essa palavra aqui no contexto dos Jogos Olímpicos pode ser uma referência a remover pesos artificiais que eram usados nos treinamentos dos atletas. Era comum, nesta época, os atletas, no seu preparamento físico e no treinamento, eles correrem com pesos. Pegavam pesos em suas mãos, sabe? E corriam com todo aquele peso, colocavam pesos nas costas e corriam com todo aquele peso para criar resistência, força. Porque se eles corressem bem com peso, imagina correr sem o peso, que era o que acontecia na corrida oficial. Então no treinamento eles corriam com o peso e na corrida oficial eles tiravam o peso. E aí corriam. E aí eles corriam com mais agilidade ainda, porque eles sentiam leve, porque treinaram com muito peso. E agora correndo sem ele, ficavam mais leves, mais ágeis e mais rápidos. Para nós corrermos bem, precisamos deixar o peso. É mais provável, no entanto, também, que um dos pesos, que também se referia aqui, dentro do costume grego, era tirar as roupas para a corrida. E assim as roupas não seriam um empecilho para correr bem, né? E que muitas vezes as roupas atrapalhavam e limitavam, né, a corrida. A metáfora poderia então aqui, agora para nós, representar qualquer coisa que nos impedisse de vencermos a corrida. Você sabe que muitos judeus, porque os judeus tinham em sua cultura a ideia do... Foi até um pacto feito com Abraão, né? Quando Abraão ali se voltou para Deus, e aí ele fez um pacto com Abraão, a circuncisão. E os hebreus eram circuncidados. E muitos hebreus, quando começaram a participar da corrida olímpica, eles ficavam envergonhados por causa da circuncisão. E muitos judeus, por exemplo, quando começou os Jogos Olímpicos, foram liberados da circuncisão para poderem participar das corridas, porque muitos corriam sem roupa. Porque a roupa limitava, era um peso. Então, um dos pontos também do costume grego nas Olimpíadas era tirar as roupas. Então, tirava o peso do treinamento e também tirava o peso das roupas, que limitava a corrida. E assim, os ajudava a vencer a corrida. Agora, aplicando para nós hoje, tirar o peso seria uma metáfora para dizer tirar tudo aquilo de nós que impeça de vencermos a corrida da fé. Amém? E aí cada um sabe aquilo que impede. O cristão que é motivado pela fé, ele não hesita em abrir mão de qualquer coisa que for necessária, que os impeça de alcançar o seu objetivo na vida espiritual. Cada um deve descobrir o que pode estar impedindo o seu progresso como corredor cristão. Cabe a nós descobrirmos. Sendo assim, nesta corrida, cada participante poderá vencer. Amém? Pois não estamos competindo uns com os outros, embora alguns achem que estão. Porque às vezes ficam, se gladiando, lutando contra os outros. A corrida cristã não é eu contra você. Nós não estamos disputando um com os outros. Na verdade, a corrida cristã é uma disputa de eu. A disputa é comigo mesmo, é vencer o meu eu, derrotar o meu eu, tirar os obstáculos que eu coloco dentro de mim, tirar o peso que eu coloco dentro de mim. A disputa na corrida é comigo mesmo e não com os irmãos. A palavra no original para peso, ogikos, significa fardo, empecilho, impedimento. E de fato, não é verdade? Quando somos designados por Cristo para algum chamado, alguma missão, Jesus, ele ouve vários tipos de empecilhos que nós mesmos colocamos. Quando a pessoa está estudando a Bíblia e chega nos finalmente, você faz o apelo para a pessoa entregar a vida a Jesus. Então ela começa a colocar empecilhos, impedimentos, porque ela não quer ser batizada. E começa a colocar empecilhos, coisas.
né, querendo dizer que essas coisas são obstáculos para consumar a decisão. Nós somos peritos em desenvolver empecilhos, impedimentos. Quando Deus nos chama, sabe, para uma missão evangelizadora, a gente coloca impedimentos, empecilhos. Quando Deus nos chama para desenvolver algum setor da obra dentro da igreja, nós colocamos empecilhos, sabe, impedimentos. Somos especialistas em colocar empecilhos e impedimentos diante do chamado de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos orienta, a Bíblia nos chama, né? Em vez de colocarmos empecilhos e impedimento, a Bíblia nos chama a tirar os empecilhos, deixar de lado, desembaraçar-nos de todo peso, de todo empecilho, de todo impedimento. É para isso que o grande mestre nos chama. E a Bíblia também nos orienta, além de deixar o peso, também deixar todo o pecado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, ele diz, e do pecado. A Bíblia tem no Antigo Testamento pelo menos 4 palavras para designar tipos de pecados. Você tem, por exemplo, a palavra hebraica aion. Aion quer dizer natureza pecaminosa, quer dizer também culpa. Você tem lá a palavra ratá, que é errar o alvo. Você quer fazer o certo, mas acaba fazendo errado, errar o alvo. Ratá é uma palavra para pecado. A outra palavra no hebraico é remiá. Remiá quer dizer dolo, mancha. E a outra palavra é pechá. Pechá é a pior delas. Quer dizer rebelião, pecado aberto, é o pecado planejado. É o pecado que você se levanta contra alguém, né? De maneira declarada, rebelião. E de fato, o pecado se torna um peso na mente da pessoa que está preso a ele. O pecado se torna um empecilho, um peso que nos atrapalha na corrida da fé. Bom, mas o texto continua dizendo o seguinte, que todos nós temos algum pecado que de uma maneira ou outra tenta nos assediar, né? Ou seja, um ou outro, nós temos uma tendência para algum mal ou outro, nós não somos perfeitos, somos pecadores. E esses pecados, ele procura nos impedir de seguir nessa corrida. Quando se obtém, então, a vitória sobre um pecado, uma propensão particular para o mal, parece que outro pecado, outra propensão, toma o lugar e tenta conquistar novamente domínio na nossa vida. É assim, é uma luta, é um embate constante. É privilégio de cada cristão alcançar a vitória a cada passo do caminho, amém? É privilégio. Assim, o caminho da salvação é marcado, sabe? Por uma batalha, e depois outra batalha, e depois outra batalha. Pastor, isso nunca acaba? Não, nunca acaba. É uma batalha atrás da outra. Mas sabe qual é a boa notícia? Quando nós vencemos uma batalha, nós saímos dela mais fortes para vencer a próxima batalha, e mais fortes para vencer a próxima, e mais fortes para vencer a próxima. Mas é verdade também que se formos derrotados em uma batalha, nós entraremos numa outra batalha, só que um pouco mais fracos. E numa outra batalha, mais fracos. E numa outra batalha, mais fracos, até sermos derrotados definitivamente. Então precisamos entender isso. Teremos batalha? Teremos. E se sairmos vitoriosos de uma, mais fortes para enfrentar a outra. E mais fortes para enfrentar a outra. E mais fortes para enfrentar a outra. Mas quando vai acabar a batalha? A resposta é só quando Jesus voltar e nos tirar desse mundo mal. Aí sim a batalha vai ter o fim. Mas até lá, a luta será constante. E você não pode desanimar. Você tem que firmar os seus pés. Olhar firmemente para Jesus, que é o verso 2 de Hebreus capítulo 12. Firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Olhar firmemente para Ele, para que você saia vitorioso da batalha, para que você fique mais forte para vencer a próxima, e assim sucessivamente. Até o dia que você se tornará eternamente um grande vitorioso em nome de Jesus. Amém? Não podemos desanimar. Independente do pecado que de tão de perto nos assedia, devemos colocar o quê? Colocá-lo de lado. Assim como o corredor antigo, lá na época do apóstolo Paulo, deixava de lado o peso, as suas vestes esvoaçantes e se preparava então para vencer a corrida. Nós precisamos hoje fazer igual na batalha contra o pecado. Mas você deve estar perguntando, mas pastor, olha, como é difícil deixar o pecado. É lógico que é difícil. A nossa natureza é pecaminosa. E a nossa natureza tem simpatia para com o pecado. A nossa natureza gosta do pecado. A nossa natureza tem vamos dizer assim,
uma habilidade, sabe? Ela é hipnotizada pelo pecado. A nossa natureza é assim, ela é hipnotizada pelo pecado. Porque o pecado não é ruim, o pecado é gostoso. Se ele fosse ruim, era fácil deixar. Se falar assim, eu quero que você deixe de comer jiló, para mim é coisa mais fácil, eu já não gosto muito mesmo. Não é? Agora fala para as mulheres, por exemplo, assim, ó, tem que deixar de comer chocolate. É difícil, por quê? Porque gosta. O pecado é assim, o pecado, a nossa natureza gosta do pecado. E você falar assim, ó, tem que abandonar o pecado é difícil, porque a gente gosta dele. Se fosse uma coisa que a gente odiava, era fácil. Mas a nossa natureza tem simpatia, então é mais difícil. Mas Paulo disse o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo disse referente a isso. Lá em Romanos capítulo 7, verso 14. Eu, Paulo está dizendo, todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Você percebe aqui que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, a minha natureza, ela gosta do carnal. Minha natureza tem simpatia para as coisas da carne. E por causa disso, eu estou vendido para o pecado. Quer dizer, ele me domina. Ele me domina. Eu sou carnal e o pecado me domina. É a luta, é a batalha. É assim com a gente também, não somos diferentes. Temos simpatia com o pecado, nós gostamos dele. Por isso tem um texto de um livro chamado Caminho a Cristo, que eu gosto demais desse texto. E por isso que muitas vezes eu repito, várias vezes quando eu falo de alguma mensagem da Bíblia que tem a ver com o assunto, eu acabo repetindo esse texto. Eu repito muito ele, porque ele é extraordinário. Olha o que diz lá no Caminho a Cristo, página 24. O arrependimento, que é mudança de mente. Arrependimento quer dizer mudança de mente, de cabeça. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado, afastamento dele. Não renunciaremos ao pecado, enquanto não reconhecermos a sua malignidade, enquanto dele não nos afastarmos sinceramente. Não haverá em nós uma mudança real da vida. Então, para desembaraçar-nos do peso e do pecado que tão de perto nos assedia, nós precisamos de, primeiro, entender quão mal o pecado é. Entender a sua malignidade. O pecado, embora a gente goste dele, ele é mau. As consequências que ele traz são consequências más. Significa perdição eterna. Significa perder a vida eterna. São consequências terríveis a que o pecado nos acomete. O pecado é gostoso, ele nos cega. Nós vivemos no pecado sem ter, às vezes, aquela visão de estarmos envolvidos com ele. Ele nos cega. Mas precisamos abrir os olhos, porque o pecado é mau, ele é maligno e nos leva a consequências ruins, eternas. E segundo ponto, desenvolvermos uma tristeza por ele. Temos que entristecer com o pecado e suas consequências. Sabe o que ele causa? Tem que causar em nós repúdio, tristeza, e não alegria e exultação, mas tristeza e repúdio. E terceiro, como consequência de ver como ele é mau, de pegar tristeza por ele, a terceira coisa que nós precisamos fazer é nos afastar dele. Afaste dele. A gente dá muito curso como deixar de fumar, né? E uma das regrinhas para vencer a bebida e o cigarro é não ir onde as pessoas fumam ou bebem. Se você frequentar ambientes onde as pessoas fumam ou bebem, a tendência a você voltar a praticar é muito grande. Então precisamos nos afastar. E para vencer o pecado é a mesma coisa, nos afastar dele. É a regrinha básica para vencermos, para desembaraçar-nos dele. Se assim fizermos, então aí sim conseguiremos desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado, que tão de perto nos assedia. Aí sim conseguiremos. Amém? Deus seja louvado, né? Agora, uma coisa você precisa entender. Você não pode ficar parado. Você precisa correr. Corre. Você não pode parar, tem que correr. Agora, a grande questão é: como eu devo correr? Depois de tudo que falamos até aqui, como você deseja correr? Né? Paulo escreve assim, lá em 1 Coríntios. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, lá na época do apóstolo Paulo, né, lá nos Jogos Olímpicos, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a coroa incorruptível.
assim corro também eu. O apóstolo Paulo, ó, veja, ele não está parado, ele está dizendo, eu também estou correndo, também estou na corrida. Assim corro também eu, ele está dizendo. Não sem meta, assim luto, não como que desferindo golpes ao ar, ao acaso, né? Mas ele diz, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Pesado isso que o apóstolo Paulo fala da própria vida, né? Mas ele está dizendo aqui que é a maneira que precisamos entrar na corrida. A gente não pode entrar na corrida de alegre. Falar, eu estou aqui, hein? Agora não sei nem para onde eu vou. O que eu faço agora? Eu acho que eu vou seguir o fluxo. Você não pode estar na corrida apenas por estar. Ou porque alguém te empurrou dentro dela. Você precisa ter um foco, objetivo na corrida. A coisa mais triste nas competições daqueles momentos ali, naquelas Olimpíadas, e até hoje, inclusive, né? A grande tristeza das competições até hoje é que, infelizmente, só um ganha. Só um leva o prêmio, todos os outros são perdedores. Mas na corrida cristã, graças a Deus, não é assim. Paulo diz, correis de tal maneira que alcanceis. Ou seja, é possível sim a todo aquele que quiser alcançar o prêmio. Todos nós podemos alcançar o prêmio. É lógico que existe de nós o quê? Uma estratégia. Para você alcançar o prêmio, você tem que ter uma estratégia. Não pode entrar de qualquer jeito na corrida, tem que ter um preparo. E Paulo começa dizendo o principal de todos os preparos. Ele diz assim, ó, em tudo tem que se dominar. O texto diz assim, ó, todo atleta em tudo se domina. Então eu preciso em tudo me dominar. Me disciplinar. Pode ser essa palavra também, né? Disciplinar. Se você deseja realmente chegar lá, e eu tenho certeza que você quer chegar lá, em nome de Jesus, passar a linha de chegada, eu tenho certeza que você quer isso, a primeira lição que você precisa aprender durante a corrida é ter domínio próprio. É você se limitar, que inclusive a Bíblia coloca como fruto do Espírito lá em Gálatas capítulo 5. Precisa saber os seus limites, exercitar-se na vida espiritual. E quando eu falo exercitar-se na vida espiritual, são práticas espirituais. É leitura da Bíblia, é oração, é testemunho. Você precisa separar um tempo para isso. A gente separa um tempo para tanta coisa. Não é verdade? E nesse período de tecnologia, quanto tempo gastamos com esses meios tecnológicos? Nesse período de quarentena, quanto tempo as pessoas estão gastando com os meios tecnológicos? Precisamos gastar tempo também com Bíblia, com oração e com testemunho. Urgentemente. Os atletas, nessa questão de dominar, eles cuidavam, se disciplinavam, na época ali do apóstolo Paulo, e isso também até hoje, eu creio também até hoje, eles se disciplinavam na alimentação, repouso, não comer qualquer coisa, não dormir qualquer hora, limites físicos, sabia até onde eles poderiam ir nos seus treinamentos, até onde chegar nos seus limites. E dentro desses parâmetros todos, eles buscavam sim o domínio próprio, sabe, se dominar, porque para eles sabiam que esse domínio significaria vitória ou poderia significar derrota. Então eles colocavam toda a energia nessa questão de se dominar, porque seria determinante para o futuro da sua corrida ou de qualquer outra coisa que eles estivessem ali disputando. Dentro do nosso mundo, você precisa também determinar isto, sabe? De colocar limites e se dominar para cumpri-los. Precisamos disso. É fácil? Não, não é fácil. Mas se você quer chegar lá, precisa disso. Ligado a esta ideia de em tudo se dominar, está também a administração do apóstolo Paulo para correr não sem meta. Ele fala isso aí no texto. Corro, diz ele, não sem meta. E para falar a mesma coisa, ele diz ainda, dentro dessa metáfora, assim eu luto, não como dando golpes ao ar solto. Paulo, ele lutava, ele corria com metas, com objetivos. Paulo sabia onde estava, Paulo sabia onde queria chegar. Ele tinha metas, planos, alvos, e nós precisamos disso também. Precisamos ter planos, metas. Para isso, precisamos buscar a direção de Deus para a nossa corrida.
Porque muitos, infelizmente, por negligenciar esses pontos tão importantes, estão na corrida, mas estão correndo em vão. Estão correndo à toa em vão, não sabem o que querem, não sabem aonde chegar, não sabem onde chegar. Você precisa saber onde você deseja ir, o que você quer, quais suas metas, qual é o seu plano. Você precisa saber onde você está hoje. E para você saber onde você está hoje, você precisa se perguntar: eu estou perto de Deus como eu precisaria estar? É uma pergunta para refletir. Para você definir onde você está na sua relação com Deus. Estou tendo meu encontro diário com Deus? Estou executando os planos que Deus tem para a minha vida? Bom, você precisa saber onde você se encontra. Esse é o primeiro ponto no seu relacionamento com Deus. É fácil? Lógico que não é. Principalmente no começo. O próprio Paulo disse: mas eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então não é fácil, é uma luta constante, é um embate. Paulo disse: esmurro meu corpo. Ele não fazia isso, lógico, literalmente, ficar dando soco em si mesmo. Esse esmurrar o meu corpo é a luta dele com Deus ali, sabe? É o momento que ele travava, assim como Jacó, no Vale do Jaboque, lutou ali com o anjo do Senhor. Paulo está falando de uma mesma ideia aqui, só que em metáforas. Eu estou lutando, esmurro meu corpo, quer dizer, eu luto comigo mesmo, para que tudo que eu faço, as pessoas que estão me vendo, possam ver, né, que eu estou sendo coerente, eu falo aquilo que eu prego, e também não seja desqualificado. Salvo pessoas, mas eu também quero ser salvo, né? Ele fala: prega a outros para se salvarem, mas que eu também me salva, que eu não seja desqualificado. É uma luta, mas você precisa fazer isso para saber onde você está no seu relacionamento com Deus. Nesta expressão, Paulo descreve então a sua luta interior dentro do palco da corrida, dentro desse cenário de uma corrida cristã. Era uma briga dele com ele mesmo. Paulo queria ser um cristão coerente, viver o que pregava. Ele não queria se dar motivo a ninguém para se afastar de Deus. Ele queria que sua vida levasse outros para ter um encontro com Jesus também. Esse era o desejo dele, que a sua vida conduzisse outros, fosse uma influência de salvação. No próprio contexto do verso que acabamos de ler, Paulo escreve algumas linhas anteriores, alguns versos anteriores. Ele escreve assim, ó: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha qual que era o objetivo dele: viver uma vida que ele pudesse ganhar o máximo de pessoas possíveis para Jesus. E ele continua dizendo assim, ó: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, tentar salvar alguns. Poxa vida, hein? Isso que é meta, isso que é objetivo, isso que é pagar o preço para poder entrar na corrida da fé, na corrida cristã e sair como vitorioso. Paulo correu a corrida cristã e venceu. Lá em Timóteo ele mesmo diz: combati o bom combate, completei a carreira. Completei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa já me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas ele fala assim: não vai dar somente para mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda, todos aqueles que correrem e pela fé vencerem também, receberão a coroa. Não a coroa perecível, mas a coroa incorruptível. A coroa que é símbolo de vida. Amém? Deus seja louvado. Paulo tinha metas. Paulo tinha objetivos. Queridos irmãos e amigos, não pode ficar parado, não podem ficar parados. Temos que correr. Não podemos ficar parados na corrida cristã olhando o movimento, mas também não podemos correr de qualquer jeito. Paulo deixa isto muito claro quando mostra os seus esforços para exercer uma boa corrida cristã. A grande pergunta que fica é: como eu tenho corrido? Como você tem corrido? E uma outra grande pergunta que você precisa responder esta noite é: como você quer correr daqui para frente?
Como você correu daqui para trás, não importa muito. Exceto se você olhar buscando onde você pode melhorar. Mas o que importa para Deus é como você está disposto a correr daqui para frente. Amém? É isso que Deus está esperando de nós. Como você quer correr agora, nesse momento, na sua nova história. É isso que importa para Deus. Em Cristo, a nossa corrida nunca é vã. Temos uma coroa imperecível, incorruptível para alcançar. A coroa destes homens no passado, em suas Olimpíadas, eram coroas greco-romanas. Era uma rama de oliveira que logo murchava e passava. Era corruptível. Mas Cristo nos oferece uma coroa incorruptível. Coroa que simboliza a vida eterna. Vida sem as misérias deste mundo. Sem pandemias, sem fome, sem dor, sem morte, etc. Mas um lugar onde teremos, quando eu falo de vida eterna, eu falo de um lugar onde teremos a presença visível de Deus. Lugar onde haverá amor, paz, justiça. A Bíblia fala que alegria eterna coroará nossas cabeças. João, em Apocalipse 2,10, escreve: não temas, portanto, as coisas que você pode sofrer nesse mundo. Não temas, não tenha medo das coisas que podemos sofrer. O inimigo de Deus está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser colocados à prova, e alguns tereis uma tribulação de até 10 dias, talvez no limite da nossa resistência. Mas a Bíblia nos admoesta, nos exorta, ser fiel até a morte, se for o caso. E Jesus promete: eu vou dar a você a coroa da vida. Deus seja louvado por isso. Deus tem uma coroa para nos dar, e Ele chama de coroa da vida, coroa de vida eterna, e para sempre ao lado de Jesus. Mas lembre-se que o prêmio é somente para o vencedor. Não é para uma pessoa, mas é para todo aquele que desejar vencer. A boa notícia é que todos nós podemos receber essa coroa, todos nós podemos ser vencedores, porque Cristo já venceu por nós. Não importa, sabe, se você está andando com Jesus 70 anos, 60 anos, 40 anos, 30 anos, 10 anos. Não importa se você está um ano ao lado de Jesus, um mês, ou que seja um dia. Ou não importa se você o aceitou agora. O que importa para Jesus é como você está disposto a correr daqui para frente. Amém? Você não gostaria de dizer para Jesus nessa noite: Senhor, eu quero entrar nessa corrida. É verdade, Senhor, que ainda tenho muitos empecilhos, muitos impedimentos, pesos, pecados que preciso deixar. Mas eu quero lhe pedir, Senhor, me ajude a desembaraçar-me de todo peso e de todo pecado que tão de perto me cerca. Porque eu quero chegar no final da corrida. Eu quero ser um vencedor. Eu quero receber a minha coroa que já está reservada, já está guardada. Não a coroa perecível, mas a minha coroa de glória. Amém? É esse o seu desejo. É isso que você quer para a sua vida. É, pastor, é isso que eu quero. Eu quero correr. Eu quero deixar de lado o peso, o pecado. Eu quero ser o vencedor. Eu quero receber minha coroa. Se esse é o seu desejo, nesta noite, eu quero convidar você, aí onde você está, a fechar seus olhos. Eu quero fazer uma oração pela tua decisão nessa noite. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Vamos conversar com Deus. Oremos. Querido Senhor, amado Deus, hoje nós entendemos que não podemos ficar parados, mas precisamos entrar na corrida. Mas também é verdade, Senhor, que não podemos entrar na corrida de qualquer jeito. Temos que entrar na corrida com um objetivo, com um plano, com uma meta. E para conseguirmos alcançar é necessário nos dominarmos, é necessário nos disciplinarmos. E não conseguiremos isso sozinho. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Portanto, nessa noite nós oramos, Senhor, para Te pedir, nos ajude a desembaraçar-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão de perto nos cerca. E nos ajuda, Senhor, a correr uma corrida de vitoriosos. Nos ajuda a chegar, Senhor, na reta final. Nos ajuda
a correr uma corrida de tal maneira que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, estejamos de pé, prontos para receber a nossa coroa de glória. Abençoe a todos que estão assistindo esse momento. Que o Senhor, ó Deus, ajude a todos aqueles que desejaram a correr uma corrida de fé, uma corrida de vitória. Nos ajude a chegarmos, a sermos vencedores, é o que nós te rogamos. Abençoe também nosso restante de semana, te imploramos. Abençoe também todos aqueles que têm pedidos em seu coração. O Senhor conhece cada pedido. Imploramos também por esses pedidos. E nós o fazemos em nome de Cristo Jesus.